Meus amadas irmãs e amados irmãos, nós estamos iniciando mais um culto, mais uma noite, mais um domingo, e esse é um motivo de muita felicidade. E agora vamos começar esse culto falando com Deus, fazendo uma oração de louvor, uma oração de adoração ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, ó Pai amado, Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que nos mantém, mais uma vez nós chegamos no domingo, que é o seu dia, é o dia onde o seu Filho Jesus Cristo venceu a morte. Ó Deus amado, nós queremos te louvar e te adorar, porque mais uma semana se passou. Ó Deus, é claro que as lutas aconteceram, e alguns problemas, ó Deus Todo-Poderoso, vieram sobre a nossa vida, mas nós sentimos a Tua presença, mas nós sentimos a Tua graça. E aqui, ó Deus, como igreja, ó Pai amado, reunida nas casas, nós queremos te agradecer, mas nós também queremos te adorar, ó Pai, porque somente o Senhor é digno de receber a honra e o louvor e a glória. Agora, Senhor amado, vem aceitar esse culto, ó Deus, que é feito por nós. Ó Senhor, é um culto falho, ó Pai, porque nós somos falhos, mas que sai do fundo de nosso coração. Ó Senhor amado, vem abençoar as leituras, os hinos, ó Senhor, e a mensagem da Tua palavra, em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós já louvamos ao nosso Senhor, e agora aquele momento onde nós vamos nos colocar diante da presença de Deus, vamos confessar os nossos pecados. Eu peço que você agora na sua casa fique alguns minutos em silêncio, e se lembre daquilo que você fez de errado, que não agrada ao Senhor, e suplique o seu perdão. E logo depois que eu vou fazer oração audível de perdão de pecados. Oremos, falemos com Deus mais uma vez de forma contrita. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, ó Deus Santo, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração. E ó Santo Deus, agora nós queremos confessar os nossos pecados diante de Ti. Ó Deus amado, nós falhamos de forma contínua, porque assim, ó Deus, é a nossa forma de viver. Ó Senhor, assim, ó Deus amado, que é aquela natureza que existe em nós. Mas Pai, o Senhor nos dá, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, esse privilégio, ó Deus amado, do arrependimento. Assim, ó Deus, vem nos perdoar, ó Deus Todo-Poderoso, vem nos limpar, ó Pai amado, vem tirar de nossos corações aquilo que nos afasta de Ti, e ó Santo Deus, nos perdoa, ó Pai, diante dos atos que nós cometemos, as palavras que nós falamos, ó Deus, os pensamentos que povoaram a nossa mente, ó Pai amado, que vão de encontro à Sua palavra. Ó Deus, mas também nos perdoa, Pai amado, pela omissão, ó Deus, pelo bem que nós não fizemos. Ó Senhor, vem estender o Seu perdão e a Sua misericórdia sobre nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Agora receba a declaração de perdão. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos perdoados para uma nova vida, sempre em Cristo Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Eu convido a todos para acompanharem a leitura dos Salmos, capítulo 119, versículos 105 a 112. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei, confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os Teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da Tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os Teus decretos para sempre, até o fim.
lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, convido os irmãos para que acompanhem a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9 e versículos de 18 a 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e acompanhe a leitura que será feita a partir do versículo 1 até o versículo 11. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, mas antes, nós vamos orar a fim de que Deus, Ele venha mais uma vez iluminar a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, rogamos para que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez nos, Pai amado, iluminar. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar essa leitura. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar também, ó Senhor, o estudo, ó Deus, a palavra que nós vamos compartilhar nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, usa a mim, ó Deus, a despeito das minhas falhas. E, ó Deus, nós rogamos que Tu venhas abrir também as mentes, ó Pai amado, mas principalmente os corações daquelas e daqueles que vão ouvir a Sua palavra. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. E agora abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 8, e acompanhe a leitura que nós vamos fazer a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Assim diz a palavra de Deus. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, naquilo que estava enferma pela carne, que isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito além de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, e por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? E a busca em prol do novo é algo que é fundamental na vida humana, é algo que é realmente essencial na nossa existência. Não resta dúvida que o ser humano, de que ele busca segurança, de que ele busca uma base na sua vida, mas a existência humana, sem novidade, não é uma existência agradável, não é uma existência feliz.
Mas há um momento na minha vida, mas há um momento na sua vida que o novo, ele se torna algo fundamental e essencial. Sim, o novo, ele traz alegria, ele traz gozo para a existência humana. E eu posso aqui citar vários exemplos. E aqui eu digo um novo emprego, uma nova amizade, uma nova cidade, ou uma nova casa, ou um novo plano de vida. São vários momentos onde o novo, ele se faz realmente essencial e acaba meio que trazendo uma alegria diferente para a nossa vida. Mas eu não quero aqui retirar a importância do novo nessas questões, mas eu quero dizer que o novo na vida espiritual é algo muito mais importante do que essa novidade na vida material, de que o ser humano, de que ele precisa realmente de uma nova vida espiritual, e uma nova vida espiritual é uma nova vida que realmente mantém a comunhão com Deus. Então veja, de que a novidade de vida é algo essencial, não somente naquilo que nós chamamos de secular, mas a novidade de vida é algo também que é fundamental, em primeiro lugar na vida espiritual, porque se não houver novidade espiritualmente falando, nós estamos mortos, não existe alegria em nossa vida, não há. É claro que o novo na vida material, que traz uma alegria momentânea, mas não aquela alegria completa, não aquela alegria inteira. Vida plena, vida completa, só se dá na hora que nós mantemos uma nova vida com Deus. Mas como? Mas como nós vamos obter essa vida plena com o Senhor? Veja que é uma boa pergunta. Mas quais são os sinais que realmente acompanham e que estão vinculados com essa vida plena, uma nova vida espiritual? E aqui, usando o texto que nós lemos como base, e agora nós vamos conversar nessa noite sobre a nova vida e as suas marcas, a nova vida espiritual e as suas marcas. E a respeito dessa nova vida espiritual, o texto que nós acabamos de ler, que foi escrito por Paulo, ele é simplesmente uma lição maravilhosa e muito assertiva para a minha vida, também para a sua vida. E aqui de início o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus é o sinônimo de uma nova vida. Sim, aquela nova vida espiritual que nós falamos na introdução, que é fundamental, ela só é realmente vivenciada e experimentada por meio de Jesus Cristo. Na hora que nós lemos a teologia paulina e a Escritura como um todo, nós temos uma notícia que de início não é nem um pouquinho boa, nem um pouquinho aprazível. E a Escritura, e aqui no caso o apóstolo Paulo em Romanos inteiro nos diz o quê? De que espiritualmente falando o ser humano ele está, infelizmente, condenado diante de Deus. Não há nada naturalmente em mim, não há nada naturalmente em você que nos justifique diante do Senhor. Sim, é duro isso, mas é verdade, isso é bíblico. É realmente impossível que uma mulher e um homem venham que obter, sim, a nova vida que nós estamos falando. É muito difícil, é realmente impossível que essa vida completa e essa vida plena, que ela se torne uma realidade na vida humana, somente por meio dos seus esforços. Mas há uma boa notícia, e é isso que é lindo no Evangelho, e é isso que é lindo em Paulo, e é isso que é lindo nas Escrituras, de que existe uma boa notícia, e é por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova, de que há sim uma chance para que o ser humano ele venha, sim, na sua vida espiritual, que vivenciar essa nova vida, essa nova existência. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele traz essa boa notícia.
E aqui ele diz, eu peço que você acompanhe de novo. E assim Paulo falou: e agora, pois, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso então é sinônimo de nova vida espiritual. Não viver mais como condenado, não viver mais como uma condenada. E a condenação ela tem um significado muito importante, que infelizmente é mal compreendido em vários momentos. E aqui a condenação fala da vida antiga. Sim, fala daquela vida espiritual que não é plena, não é completa. Aqui a condenação que Paulo fala, veja, que ela aponta lá para aquela vida onde não há paz interior, não há alegria interior, mas somente existe o vazio porque Deus está ausente. E aqui nós vemos, e agora no versículo 2, que Paulo diz que uma vida que estava sob o jugo da condenação, ela é uma vida que é escrava da lei do pecado e da morte. Vida que é escrava da lei do pecado e escrava da lei da morte. Mas existe uma compreensão limitada sobre esses dois termos. E eu falo do pecado e eu falo da morte. Na maioria das vezes nós somos ensinados que pecado é o quê? O pecado é somente um ato que nós fazemos que não agrada a Deus. É claro que pecado é isso, mas se o pecado fosse só isso, a situação seria muito mais cômoda. Não, mas o pecado é algo que faz parte da natureza humana e acaba fazendo com que o ser humano ele se torne, em primeiro lugar, inimigo de Deus. Isso é, de que Deus está num canto e o homem e a mulher estão em outros. Mas o pecado também faz que o ser humano se torne inimigo do seu próximo. E aí nós vemos, por exemplo, Sartre dizendo que o inferno é meu próximo, ou no século XVII, Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Veja que essa ideia de inimizade, que é fruto do pecado, mas o pecado não é somente inimizade do homem para com Deus, e nem somente inimizade do homem para com o seu semelhante, mas também o pecado, ele significa inimizade do homem para com a criação. E a história da humanidade mostra isso, que infelizmente o ser humano não se tornou mais o zelador, nem a zeladora do mundo, mas se tornou o maior predador. Mas o pecado, e aí ele fecha entre aspas com chave de ouro, se uma triste realidade, de que por meio do pecado o ser humano é inimigo de si próprio. Sim, ele não se ama, ele não se gosta. Ele tem aparência que se gosta, ele tem aparência que se ama, mas no fundo o ser humano ele se sente vazio. Se ele olha para o espelho da alma e pensa, mas o que eu consegui? Mas o que é a minha vida? Então, veja que o pecado, ele é muito mais avassalador, muito mais preocupante do que somente uma coisa que você fez de errado, mas aquilo que você faz de errado, que é uma decorrência disso que estamos falando. E é isso que é uma vida condenada, e é isso que é uma vida não cheia de Deus, não cheia do Espírito Santo, nem um pouquinho plena. Mas aqui Paulo fala a respeito de uma outra lei, não somente a lei do pecado, mas ele fala da lei da morte. E mais uma vez nós compreendemos a morte de uma forma limitada. Algumas pessoas pensam que morrer é somente o quê? É o fim da vida física. Você, no caso, chegou a uma certa idade, ou teve uma doença e você morreu. É claro que isso também é morte, e é fruto do pecado. Mas outras pessoas vão além. Sim, e eis que elas afirmam que a morte também, que se associa com a morte eterna. E é uma verdade, uma vida sem Deus não experimenta somente a morte física, mas experimenta a morte eterna também. Só que o conceito de morte vai além disso. Veja, a pessoa que é escrava do pecado, e a pessoa que está ainda no estado de condenação, ela morre diariamente, espiritualmente falando.
Sim, ela vive, ela trabalha, ela tem os seus casos, amigos, mas no fundo ela tem aquilo que Agostinho falava, um vazio do tamanho de Deus no coração, e ela morre diariamente, ela nunca se satisfaz, e ela vai sempre atrás de um prazer, e aí no momento é uma alegria, naquele instante é um grande gozo, mas aí depois vem o vazio, vem aquele sentimento, mas qual é o significado da minha vida? É uma morte diária. Não morreu, mas está sem vida. É um trecho de uma banda de rock aqui de Brasília chamada Plebe Rude, que ela fala assim: olha, você não morreu, mas você está sem vida. E eu aposto que você conheceu várias pessoas assim. Eu imagino que em algum momento da vida você experimentou isso. Você levanta, você acorda, mas não há ânimo, não há felicidade. Morte diária, morte. Então note de que o conceito de pecado e o conceito de morte vai muito além daquilo que nós imaginamos, vai muito além daquilo de que às vezes a religião ensina. E o pior, que Paulo vai ensinando uma outra lição que também não é muito boa. E aqui ele diz, e agora nós estamos no versículo 3, de que se livrar dessa condenação, de que se livrar do jugo da morte e do jugo do pecado, não será conseguido por meio da lei. Não, nenhum ser humano naquela época, nem hoje em dia, vai experimentar a vida plena, de que essa vida longe de condenação, não vai conseguir isso por meio da lei. Só que vem a pergunta: a lei é ruim? Não, a lei veio de Deus, mas a lei nunca justificou ninguém, mas a finalidade da lei era apontar: você fez isso, você não é santo diante de Deus, você é muito pequeno. Sim, era essa a finalidade da lei que fora atribuída a Moisés. Mas agora existe uma boa notícia, e aqui Paulo diz que Jesus Cristo, Ele é capaz de dar essa vida plena, sim, essa vida integral espiritualmente falando, não por meio de regras, mas por meio de uma experiência pessoal com Ele. Jesus Cristo veio a esse mundo para dizer: não seja mais um condenado, não viva mais sobre o jugo do pecado nem da morte, mas agora você está livre. Agora eu te ofereço vida plena. Isso acontece por meio do Espírito Santo. E aqui esse texto ele cita a palavra Espírito mais de 20 vezes. Veja então de que esse contato com Jesus, que realmente acaba livrando o ser humano de uma vida escravizada, que acaba livrando o ser humano do pecado e da morte, não é uma escolha livre do ser humano, mas é um dom do Espírito Santo. Mas essa é uma boa notícia, é uma ótima notícia, porque veja que a ideia do Senhor é que essa vida não seja experimentada nem por um, nem por dois, não, mas Ele oferece a comunidade como um todo, vida completa, vida integral, vida com V maiúsculo, somente em Cristo, somente por meio do Senhor. E essa mensagem para nós hoje em dia, ela é muito importante, ela é crucial, porque nós vivemos num contexto onde as pessoas não têm vida plena espiritualmente falando. Nós vivemos em um contexto onde as pessoas, que elas precisam e elas almejam essa liberdade do pecado e essa liberdade da morte. Só que infelizmente, e é duro dizer isso, várias pessoas não estão confiando em Jesus, mas confiam nas suas obras, e às vezes essas obras, de que elas são travestidas de cristianismo, de que elas vestem a máscara de Jesus, e a pessoa pensa: olha, eu sou muito religiosa, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu vou gozar dessa vida nova.
Mas se não existir um compromisso com Cristo, se não existir esse arrependimento, se não houver aquilo que nós chamamos de novo nascimento, não há vida nova. Não há vida plena espiritualmente falando. Você não vai conseguir essa vida nova por meio da sua religião. Não vai conseguir. Mas se Jesus não estiver no seu coração, não estiver no seu ser, sem vida plena, sem vida nova espiritualmente falando, você não vai obtê-la. Mas você também não vai conseguir essa vida nova por meio do seu conhecimento. Olha, eu não sou um cristão que eu vou na igreja, mas eu leio a Bíblia em casa todo dia, eu tenho um conhecimento maravilhoso. Bom, muito bom. Mas, se você não tiver essa experiência com Cristo, de nada importa você conhecer esse livro. E muitas pessoas conhecem esse livro do começo ao fim, mas são somente teóricas, não experimentaram Jesus. Olha bem, não se escandalize com aquilo que eu vou falar, mas Jesus é muito mais importante do que a Bíblia. Sim, porque afinal a função da Bíblia é simplesmente revelar Jesus Cristo. A função da Bíblia é nos apontar para o Senhor. Então, de nada vai adiantar você recitar todos os versículos, mas se não houve uma experiência real com o Senhor, a sua vida não vai ser plena. Mas também a sua moral não vai te dar vida plena. Muitas pessoas acham: se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de fazer aquilo, eu vou ter vida plena. Mas não é assim. Somente Jesus Cristo, e aqui nós falamos do Cristo vivo, não aquele da história que é importante, mas aquele que vem ao seu encontro, aquele que te redime. Somente esse Jesus, só Ele vai te dar essa vida plena, que vai te salvar da condenação, que vai te livrar do pecado e vai te livrar da morte. Só que essa nova vida, que realmente é ganha em Cristo, não é uma vida que nos convida assim para ficarmos de braços cruzados. Mas o apóstolo Paulo nos diz de que a nova vida em Cristo não é escrava do desejo da carne. Não é escrava do desejo da carne. E é isso que Paulo diz. E essa verdade nós encontramos a partir do versículo 4 e até o finalzinho, e até o versículo 11. Veja, aqui o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele é muito direto ao dizer o quê? Jesus lhe deu uma vida nova, uma vida espiritual cheia de gozo, cheia de alegria, mas você vai ter de renunciar, vai ter de negar várias coisas, e essas coisas são chamadas de obras da carne. Sim, a pessoa que ganhou essa vida nova, ela não pode viver de jeito nenhum de acordo com a vontade da carne. Mas aqui vontade da carne não é interpretada como corpo, e esse é um erro também que nós temos, porque infelizmente o cristianismo meio que foi absorvendo uma cultura grega, e aí deu valor à ideia de alma, e acabou não valorizando o corpo. Não, mas o corpo é santo porque ele foi criado por Deus. Jesus, o próprio Deus, ele se encarnou num corpo, e nós acreditamos que no último dia, que o nosso corpo vai ser simplesmente renovado, de que nós vamos ressuscitar. Então, na hora que você escutar a palavra obras da carne, não associe com o corpo, mas obra da carne é que significa o pecado. Sim, aquela vida que sente prazer no pecado, aquela é que Paulo diz que é realmente escrava do pecado, é uma vida que meio que se inclina a esse pecado, que acaba fazendo da falha, que acaba fazendo do deslize, não um deslize, mas uma rotina. É isso que Paulo diz, que a pessoa que experimenta essa nova vida em Jesus Cristo, ela não é mais escrava do pecado, não é mais escrava da carne. Só que é claro que ela vai falhar, é claro que ela vai pecar,
que infelizmente os frutos do pecado e da carne ainda existem, mas não haverá mais aquele domínio. E esta então, que é assim a primeira marca que nós aprendemos de uma vida que realmente é chamada de nova, de que existe um combate, de que existe uma luta muito forte, que se choca, que bate de frente com os valores da carne. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que você que me vê nessa noite, você deve fazer. Não se contente ao falar: olha que lindo, agora eu sinto uma paz muito grande, agora eu oro, eu leio a Bíblia, eu canto, eu sinto a presença de Deus, mas eu não mortifico a minha carne. Não. Se Deus te deu esse presente, eu creio que Ele deu, não banalize esse presente, mas sempre lute contra a sua carne. Mas aí reside um outro problema que eu já falei aqui, de que essa luta contra a carne, ela existe, sim, na vida de vários cristãos, mas é uma luta contra a carne que eu chamo de que é uma luta meia boca. Olha, mas eu luto muito contra os vícios, mas eu luto muito contra a imoralidade. Ótimo, é assim que deve ser, mas o resto, mas as outras obras da carne, essas não são combatidas. Aí o sujeito que ele tem uma vida muito santa, não adultera, não faz nada disso, e eu volto a repetir, muito bom, é assim que deve ser, mas ele mente, mas ele tem inveja, ele fala mal, ele não ajuda ninguém, não tem dó de ninguém. Vários cristãos agora estão fazendo piada com a situação que nós vivemos, acham que não é tudo isso, sim, acham que é uma invenção, e acabam meio que menosprezando a dor de tanta gente. Sim, veja que isso é uma obra da carne, mas que ninguém fala. Vamos lutar, vamos encarar essas obras da carne, não vamos aceitá-las como normais em nossa vida, não vamos aceitá-las, vamos viver essa nova vida espiritual, essa vida cheia de Deus, sem dar espaço para que essa carne fétida venha tomar conta de nosso ser, venha tomar conta de nosso coração, venha tomar conta de nossa alma. Mas essa nova vida em Jesus, ela também não se limita somente a esse lado negativo de combater a influência da carne. Mas aqui Paulo nos ensina depois de que a nova vida em Cristo, que ela é uma vida sempre guiada pelo Espírito. Não é somente o lado negativo de que eu vou combater o pecado, de que eu vou combater aquilo que é uma obra da carne, não. Mas há o lado positivo de ser guiado, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo diz aqui nos versículos 4, 5, 6, 9 e 10. Aqui nós aprendemos que uma vida que é realmente guiada pelo Espírito é uma vida que, em primeiro lugar, ela busca e almeja as coisas do alto, isso é, que ela, de verdade, que anseia por Deus. A vida de alguém que cultua o Senhor, que ama a Deus, que acorda pensando em Deus e vai dormir pensando em Deus. Aqui nós temos uma vida que é guiada e é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Só que não para aí. E uma vida que é guiada e é tomada por meio do Espírito Santo de Deus é uma vida que busca que a sua existência prática, que ela venha a ser tomada por valores que tragam vida na sociedade, vida ao seu redor, vida no cotidiano. Então, não basta somente, Paulo aqui quer dizer, olha, não basta somente orar, não basta somente cantar, não basta somente jejuar, não basta somente participar da Santa Ceia, não, mas uma vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela também que é vivenciada sempre em atos concretos,
que ela é vivenciada em atitudes no dia a dia. E é interessante que o próprio Paulo em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, de que ele aqui nos traz alguns atos que mostram uma vida que é guiada e é cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui não há somente espiritualidade, não há somente oração, nem jejum, nem vida eclesiástica, não. Mas aqui que o apóstolo Paulo fala de valores que são vivenciados no dia a dia. Em Gálatas 5, no capítulo 22, no verso 23, ele ensina de que a vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo, uma vida paciente, cheia de paciência, não importando a situação, não importando aquilo que o outro faça, mas vem a paciência. A vida de alguém que é realmente guiado pelo Espírito Santo é uma vida amável. Vida amável. Difícil às vezes, não é verdade? De que é uma vida cheia de bondade. Não sentir raiva. Não pensar no mal. Não pensar na vingança. Uma vida mansa. Sem raiva. Uma vida que se controla diante de alguém que faz algo contra você. E depois ele diz uma vida de domínio próprio. Se aquele momento quando alguém ofende a pessoa e a vontade é falar um monte, você respira fundo e fala: não vou responder do jeito que teoricamente essa pessoa mereceria escutar. São esses os sinais de uma vida que é guiada e cheia do Espírito Santo de Deus. São esses os sinais. E é assim que nós devemos viver. Não basta somente você negar a carne, não basta somente você deixar de fazer aquilo que é ruim, mas não mostrar os frutos do Espírito em sua vida. E aqui nós falamos de forma integral, porque não adianta nada você mostrar o fruto do Espírito com a sua vida espiritual, mas você não ser manso, não ser bom, não ser compassivo, não ser amável. E infelizmente existem vários cristãos que são assim, não é verdade? Vários crentes que mostram só uma faceta de uma vida cheia do Espírito. Vem na igreja, olha, mas é uma espiritualidade que comove. São mãos levantadas, olhos fechados, é um choro para lá, é um choro para cá. Mas logo na hora que sai da igreja, entra no carro da esposa, é a primeira discussão, é a primeira briga. Vai no serviço, inferniza, desculpe o termo, inferniza a vida do funcionário. Nada disso que Paulo falou em Gálatas não existe. Não existe. Então, não se esqueça de que essa vida que é guiada pelo Espírito Santo, ela é uma vida nova, não somente no fato de negar ao pecado, mas é de mostrar vários novos valores. Vários novos valores. Vida nova. Só em Cristo. Nada mais. Não se esqueça disso. Se há um vazio no seu coração, não busque vida nova em religião, nem doutrina, nem filosofia, não, mas busque em Jesus. E assim como forma prática, sempre lute contra a sua carne, não deixe a carne te vencer, mas se você falhar, não se desespere, mas comece de novo. Mas também, não negue somente a carne, mas viva de acordo com o Espírito Santo de Deus. Não é fácil, mas Ele está sempre ao seu lado. Que Deus te ajude, amém?